Olá, vamos chegando. Hoje falando sobre sexualidade na infância, né? Daqui a pouco vou estar chamando aí a pastora e psicóloga Renata Trindade. Estou aqui convidando meus amigos, enviando o link. E te convido a fazer o mesmo aí na tua casa. Envie o link aí para todos os seus amigos. E vamos juntos compartilhar nessa tarde. Tenho certeza que vai ser uma tarde de muita construção, né? Vamos lá. Não sei se a pastora já está aí com a gente. Vou estar aguardando um minutinho para você compartilhar aí, para nós compartilharmos, né? Tem mais alguém que você queira convidar? Vamos juntos. Coloque lá no seu grupo do WhatsApp. Tenho certeza que vai ser de grande valia para todos nós. Tô vendo aí pessoal compartilhando, tem gente aí curtindo. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Tenho certeza que muitos ainda vão entrar aqui hoje nessa tarde. E muitos também vão acompanhar, né, no decorrer aí dos dias, né? Geralmente as lives ficam aí, o pessoal acompanhando, né, bastante tempo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sexualidade na infância, né? Para quem não conhece, não sabe, né, do Em Defesa das Crianças, é um projeto, né, que Deus trouxe ao meu coração já há alguns anos atrás. E esse ano aí de 2021 foi o ano em que tive coragem, né, de começar, né? Esse projeto visa informar, né? A gente entende que muito da nossa geração tem se perdido por falta de informação. E um pouquinho que a gente sabe, um pouquinho que o outro sabe, a gente pode estar compartilhando. E eu convido você nessa tarde para estar ligadinho com a gente, compartilhando aquilo que você tem de melhor, né? E eu tenho certeza que seremos acrescentados nessa tarde. Não sei se a pastora Renata já está aí, né? Mas quero começar então, né, me apresentando. Para quem não me conhece, né, meu nome é Marcela. Eu trabalho há mais de 20 anos, né, com as crianças. E também trabalho no Ministério Infantil, componho, né, o Ministério Infantil da minha igreja local. Sou graduanda em pedagogia, né, para aprimorar aí, né, esse relacionamento com as crianças. Agora estamos na faculdade e eu tenho certeza que todos nós temos algo a compartilhar com o outro, né? Elisângela, seja bem-vinda, Elisângela, também sempre com a gente, nos apoiando. Quero aqui também te convidar nessa tarde, né, a estar orando, né, para começarmos bem. Já vamos chamar aqui, eu não tô vendo. Deixa eu ver se a pastora já está aqui. Ainda não, estamos aguardando a pastora Renata. Se tiver, dá um alô pra mim, pastora, pra eu te chamar também. Mas queria convidar vocês para estarmos orando, né, essa tarde e compartilhando um pouquinho daquilo que temos aprendido, né, daquilo que temos tido aí como missão de vida, né? Vamos aguardar um pouquinho. Deixa eu só falar, ver se eu consigo falar aqui com a pastora, porque eu acho que ela já deve estar, mas demora um pouquinho para atualizar aqui para mim. Cristina Souza, seja bem-vinda. Todos muito bem-vindos aqui com a gente. Não estou achando a pastora. Vamos lá? Vamos lá, gente? Então, gostaria de, inicialmente, né, estar te convidando. Tô falando com a pastora aqui, falando com vocês, a estar conosco, né, a colocar esse momento diante de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora, né? Já consegui ver a pastora aqui, graças a Deus. Não é a pastora ainda.
ainda não é. Mas eu gostaria de convidá-los para estarmos orando agora. E Renata Trindade, ela já está aqui. Vamos adicionar a pastora, minha irmã Doze Natália, irmã Aline, que está sempre com a gente, né? Muito obrigada por vocês estarem aqui, sempre nos apoiando, compartilhando da live. Vou estar aqui, acho que eu já achei a pastora agora. Achei. Vamos lá. Vamos esperar. Graças a Deus. Shalom, pastora Renata. Seja bem-vinda conosco. Né? Muito obrigada, primeiramente, por receber, né? Por se abrir para esse convite. Eu sempre falo que Deus ele faz umas coisas comigo, que ele manda eu convidar as pessoas que eu não conheço pessoalmente, né? Mas a gente sabe que a árvore a gente conhece pelos frutos, né? E a gente vê os frutos aí da pastora nessa cidade, né? E do seu ministério, e a gente sabe que estamos falando com alguém de Deus, né? Que é o mais importante. E, né, antes da gente começar a nossa conversa, eu gostaria de estar convidando vocês para estarmos orando, uma oração breve, colocando esse momento diante do Senhor. Nós já oramos, né, antes de entrar, mas vamos orar aqui com nossos amigos, né? Queria que você fechasse seus olhos. Pai, nessa tarde queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, esse momento, Senhor, a minha vida, a vida da pastora Renata, meu Deus, e tudo que será falado, ó Deus, que seja para a glória e honra do Teu nome. Senhor, nessa tarde, eu quero entregar diante do Senhor, ó Deus, cada um que vai passar por aqui, por essa live. Meu Deus, guarda as nossas casas. Senhor, paralisa toda a ação do inferno, Deus, contra as nossas vidas, contra tudo aquilo, ó Deus, que tem sido feito para a glória e honra do Teu nome, meu Deus. Nós já confiamos a Ti este momento, sabendo, ó Deus, que muitos frutos virão, Senhor, dessa ação. Em nome de Jesus, Senhor. Toma o controle, o governo de tudo aqui. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pastora Renata, vou te dar um tempo aí para você se apresentar. Eu acho que é difícil alguém não conhecer, né? A família Trindade na cidade. Mas imagina. Eu queria te dar aí né, esse espaço para estar se apresentando, falando quem é a pastora Renata, sua formação, né? Seu ministério. Pode ficar muito à vontade. Primeiro eu quero agradecer o privilégio de estar com vocês. É uma oportunidade muito grande. Eu gosto muito de participar de movimentos que são, além de espirituais, são movimentos de conhecimento, que gera inteligência emocional, que gera atitudes assertivas. Isso é muito importante para o nosso meio. Nós precisamos realmente de pessoas que estão preocupadas com o ser integral, né? Não apenas no âmbito espiritual, mas também em toda a dimensão do nosso ser. Isso é muito importante, nós precisamos estar muito atentos a isso. Eu sou Renata Trindade, sou filha do pastor Fernando Trindade, né? Sou pastora da Igreja Batista em Eldorado. Especificamente, trabalhei mais de 10 anos com o Ministério com Crianças. A minha formação, eu sou psicóloga, sou ludoterapeuta, sou especialista em desenvolvimento infantil e terapia de família. Amo trabalhar com criança, larguei tudo. Na verdade, eu ia ser médica, ia ser pediatra, mas aí Deus me chamou para o Ministério Pastoral e tenho tido muita alegria, muitas realizações nesse ministério. E durante a minha caminhada, Deus foi me encaminhando então para outras áreas, assim como o Ministério com Mulheres, Ministério com a Juventude, e sendo discipulada, né, a integralidade do Ministério Pastoral. Então, basicamente, é isso, né? Eu faço, por muitos anos, eu trabalhei com clínica infantil, né, trabalhando especificamente com ludoterapia, com terapias específicas através do brincar, através do brinquedo, através da interação. Hoje eu não tenho atendido muito mais criança, né, mas toda a minha formação, todo o meu investimento
educacional, foi na área infantil e sempre foi a minha paixão trabalhar com crianças. É difícil a gente não se apaixonar pelas crianças, né? É Muito verdade. difícil. Mas, então vamos lá, pastora. A gente hoje separou esse tema, né? Que a gente vê que muitas vezes ele é ignorado, né? Na nossa sociedade. E isso tem essa ação do ignorar, né? Esse fato de ser um assunto ignorado tem trazido muitos danos, né? Porque a criança, ela não fica meio que sem identidade, né? E a gente precisa estar encaminhando essas crianças. Mas todas as minhas lives eu falo uma frase que eu ouvi que é difícil esquecer, né? Que é impossível cuidar das crianças sem cuidar dos adultos, né? Porque nós adultos precisamos estar instruídos, precisamos estar dentro, né? Sabendo que nós vamos falar, né? E nós estamos aqui hoje para aprender um pouquinho a respeito da sexualidade na infância. E já começo com uma pergunta, né? Que eu acho que muitos aí devem estar se fazendo. Falar de sexualidade na infância é falar de quê? É falar de quê? Adorei. Primeiro a gente precisa contextualizar a sexualidade, né? Porque a sexualidade não tem a ver com a erotização, né? Nem com a genitalidade. A sexualidade ela é muito mais ampla do que isso, ela está muito mais ligada a toda a dimensão do prazer da vida humana, né? Não apenas ligada ao órgão genital e nem apenas ao ato sexual, né? Mas eu tenho um slide que eu gosto muito, não sei se vocês vão conseguir ver aí, tá conseguindo ver direitinho? Show! Tá dando para então, aparecer. Isso. A sexualidade ela está envolvida em todos os âmbitos da vida. Não, então ela tá ligada à autoaceitação, ela está ligada ao sentir-se vivo, a ter prazer, a sentir prazer, está ligada à autoestima, está ligada ao autocuidado, está ligado ao sair de si, se projetar no mundo e se projetar para o outro, está ligado ao carinho, né? Está ligado ao sexo propriamente dito, à própria relação sexual, mas também está ligado em todo o processo de conquista, em todo o flerte. Então a sexualidade ela é muito mais ampla do que propriamente dito o ato sexual, né? Ou seja ele a masturbação, ou seja ele a relação sexual. Então está nessa relação de sentir-se vivo, de estar de ter prazer. Eu gosto muito e acho muito interessante porque quando a gente fala sobre sexualidade, a gente precisa estar com uma mente mais aberta para isso, né? Que muitas das vezes a gente tem alguns tabus que nos impedem de conversar sobre um assunto tão importante, tão pertinente, que é a sexualidade. Porque eu tenho aprendido uma coisa, se nós não ensinamos as coisas aos nossos filhos a partir dos nossos padrões, o mundo vai ensinar a partir dos padrões deles. Realmente. Então, nós precisamos estar muito atentos, se nós queremos verdadeiramente fundamentar os nossos filhos dentro dos nossos princípios, dentro dos nossos fundamentos, que é a palavra do Senhor, nós precisamos chegar primeiro. Então, nós precisamos chegar com uma informação coerente, com uma informação correta, com uma informação substancial, para que verdadeiramente essa criança ela não precise se expressar a nível de contexto escolar ou a nível de contexto social sobre as suas curiosidades e aquilo que está diante dela. Então, falar de sexualidade é falar da totalidade da vida humana. É falar de tudo aquilo que envolve o ser humano, no sentido de sentir prazer, né? No sentido de saciar as suas necessidades em cunho afetivo, né? Então, basicamente, de forma resumida, é isso. Acho que deu para a gente saber um pouquinho, né? Mas e aí a gente entra aí numa coisa que a gente precisa estar ciente. A partir de que idade, a partir de que momento os pais eles já devem estar se preocupando
em tratar essas questões da sexualidade com a criança, diretamente com a criança? Então, desde o nascimento. Eu Por adoro quê? essa resposta. Foi intencional. Porque, na verdade, o despertar da sexualidade, ela vai desde o nascimento até a morte. Então, esse tema ele precisa ser explorado em todos os âmbitos, em todas as fases da vida humana. Quando a criança ela nasce, ela está sendo estimulada em suas áreas de prazer e satisfação, como algumas teorias, a mais conhecida e a mais relatada, a freudiana, que vai falar sobre as teorias psicossexuais, que vai falar sobre a fase oral, a fase anal, a fase da latência, a fase fálica. Então, todas elas estão envolvidas a sentir prazer e a explorar o mundo através desses prazeres. Então, agora, de forma mais direta, você pode estar em oportunidades que a criança vai vivenciando, lidar com a sexualidade. Por exemplo, desde bebezinha, quando eu troco a fralda da minha filha, eu já digo para ela que a florzinha é dela e que ela precisa tomar cuidado e que só mamãe pode tocar. Isso já é um autocuidado, uma autopreservação. Então, em todos os momentos, em qualquer fase da vida da criança, ela precisa estar sempre motivada a estar dentro dessas realidades aqui, de autossatisfação, de autocuidado, de preservação, de sentir-se vivo, e isso é basicamente em toda a fase humana. Você não tem como você delimitar um tempo específico para você falar a respeito disso. Até porque, quanto mais cedo você fala, alguns pais, né, ficam muito preocupados em falar com antecipação, com medo de promover qualquer tipo de curiosidade a mais do que eles não têm. Uma coisa é você responder perguntas, outra coisa é você lidar com a sexualidade de uma forma natural. É você lidar com o âmbito da sexualidade de uma forma geral. Então, ele precisa aprender a cuidar de si, a criança ela precisa aprender a preservar o seu próprio corpo, ela precisa aprender um autocuidado, ela precisa... Isso você faz na higienização, ensinando a criança a tomar banho, ensinando a criança a colocar a roupa, ensinando a ela que em momentos de privação, onde ela está sozinha, ela pode ficar nu. Em momentos de socialização e de lugares públicos, a gente usa roupas. Por quê? A gente preserva o que é íntimo, a gente preserva o que é nosso. Então, em todos os âmbitos, a gente deve, em todas as fases, a gente deve estar falando sobre isso. Agora, a pergunta se for mais específica no sentido, em que momento eu posso falar sobre relação sexual? Ou em que momento eu devo falar sobre como que meu filho veio ao mundo? Eu acho que a partir do próprio interesse da criança. Ela vai ver essas cenas, né? Hoje em dia, o crivo da mídia ela está extremamente baixo e o aparelho telefônico está sob o alcance das crianças de uma forma muito facilitada. Então, todas as vezes que você tiver oportunidade para estar conversando a respeito disso, falando a respeito disso e colocando os seus princípios e os seus fundamentos na vida da criança, isso em qualquer idade. O que eu acho muito interessante é que nós devemos ser honestos, nós devemos ser verdadeiros. A gente precisa parar de contar a história e responder o que a criança está perguntando. Se ela está perguntando o que é um pênis, a gente responde o que é um pênis. Se a criança está perguntando o que é uma vagina, a gente responde o que é uma vagina. Se a criança pergunta... se ela está perguntando, é porque ela já tem uma maturidade para saber do assunto, né? E a gente precisa também estar bem... Acordou? Acordou. O meu tá aqui também, tô orando para acordar agora. Né? Enquanto a pastora tá lá, eu ouvi um relato da Leiliane Rocha. Ela lida muito com sexualidade infantil, né? Também psicóloga. E ela falou que uma criança chegou para a mãe e falou assim: mãe, onde que eu nasci?
E a mãe prontamente respondeu que ela teve uma relação sexual com o pai e que dali ela nasceu. E a criança falou assim: não, mãe, não era isso que eu queria saber. Eu queria saber em qual hospital eu nasci. Então, muitas vezes, né, a gente já está tão assustado, né, tão temeroso com esse tipo de pergunta, e não deveríamos estar, porque é natural, né? Que a gente acaba não ouvindo o que realmente a criança quer perguntar. E aí ela deu uma dica lá muito legal, que eu até anotei aqui, a respeito de respondermos com uma pergunta, né? Ah, mãe, de onde que eu nasci, né? Como eu nasci? Ué, como que você acha que você nasceu? E mediante a resposta da criança, a gente vai dar a nossa resposta muito honesta, mas de acordo com aquilo que a nossa criança consegue ouvir, né? Isso é e importante. consegue entender. Porque nem toda pergunta a gente precisa aprender a olhar com o crivo da criança. Porque muitas das vezes a gente interpreta as perguntas e não entende o que a criança está perguntando. Eu tive um paciente, por exemplo, que ele estava com muitos questionamentos de pensamentos sexuais. E aí eu comecei a perguntar para ele que tipo de pensamentos sexuais e pornográficos ele estava tendo. E aí eu pedi que ele qualificasse esses pensamentos, essas visões, essas imaginações, e ele foi qualificando para mim, dizendo que era, tia, aquele negócio, mas que negócio? E ele foi dizendo que era uma relação entre um cachorro e uma cadela. Então, ou seja, esses pensamentos que, se eu respondesse de forma que eu entendo como pensamentos sexuais e como pensamentos com distúrbios sexuais e tudo mais, eu vou fazer uma leitura e vou fazer uma resposta minha. Então, por isso que é interessante eu estar atenta ao que a criança está perguntando de acordo com a visão dela. Porque, às vezes, eu vou responder o que ela não está perguntando. Porque eu estou olhando e interpretando com os meus crivos, com os meus padrões, e não com o padrão da própria criança. Sim. E aí, tocando aí nesse assunto da pornografia, que, infelizmente, é impossível a gente não falar, né? Porque a pornografia é algo que está ao alcance das nossas crianças, né? Muitas vezes nós, adultos, não queremos enxergar, né? Que a nossa criança também tem acesso. A partir do momento que você dá um aparelho celular na mão da criança e deixa ela ali com conexão na internet, acessar o que ela quiser, ela está exposta, né, a ser abordada, né, vamos dizer assim, pela pornografia, né? E aí a gente precisa começar, né, se a criança ela não está instruída, né, ela vai entrar ali e ela vai ser, né, a inocência dela vai ser maculada, né, por demônios mesmo, né, que vêm para roubar a inocência das nossas crianças. E aí, pastora, eu tenho certeza que você já deve ter, como relatou aí, ter tido atendimentos ou visto casos, né? Qual seria a nossa atitude, né, como pais, que nós podemos fazer para guardar as nossas crianças da pornografia? Olha, eu tenho uma filha e vou responder de forma grossa para mim, para você e para todo mundo. Eita, é assim que eu vou. A gente tem que largar de ser preguiçoso. Sabe por quê? Porque a gente não quer ter trabalho com os nossos filhos. Nós os amamos, verdadeiramente damos a nossa vida em função deles, mas a gente quer a lei do menor esforço. E todas as vezes que nós damos aparelhos celulares para os nossos filhos, são exatamente nos momentos em que a gente não quer ter esforço. Porque a gente não quer sentar, a gente não quer brincar, a gente não quer jogar, a gente não quer bater uma bola, a gente não quer levar no parquinho, a gente não quer passear, porque isso causa esforço, isso gera muito esforço depois de um dia cansativo de trabalho, depois de ter limpado a casa inteira, de ter feito almoço, de ter feito janta, e a gente não quer tirar um tempo para estar com as crianças. E aí nós damos um aparelho celular para elas e deixamos elas fazerem o que elas quiserem. E aí depois nós não queremos colher os frutos desse posicionamento que tomamos. Então eu acho que a resposta mais coerente, a gente precisa largar de ser preguiçoso. Porque se nós desejamos... porque se nós desejamos ter filhos, ou se Deus os enviou a nós, nós devemos pegar essa missão com responsabilidade.
E essa missão, quando ela é nos dada com responsabilidade e ela é interpretada com responsabilidade, as crianças, elas vão ser educadas da forma que nós desejamos que elas sejam educadas. Sim. E a verdade é que a gente não está querendo ter trabalho. A gente não quer ter trabalho para educar, a gente não quer ter trabalho para disciplinar, a gente não quer ter trabalho para brincar, a gente não quer ter trabalho para nada. Então a gente coloca a criança na frente de uma televisão, coloca ela com o aparelho do celular ou coloca ela com um tablet para a gente poder fazer a nossa vida e viver aquilo que a gente quer. E aí a gente não quer que as crianças tenham... aí quando elas estão completamente invadidas pela informação, completamente estupradas pelas imagens, a gente quer levar elas no psicólogo achando que o psicólogo vai resolver todas as questões. Vai fazer milagres, né? Exatamente. E aí, nossa, Deus está realmente conduzindo isso aqui. Eu separei aqui uma frase que também me chocou bastante, também da Leiliane Rocha, gosto muito do conteúdo dela. A pornografia estupra a mente da criança. Então, ela diz que, a Leiliane diz que a criança, ela não tem estrutura emocional, né, nem cognitiva, para aguentar a pornografia. Então, quando os danos são muito grandes, quando a gente acaba permitindo, né, que elas acessem esse tipo de conteúdo. E aí, muitas vezes, nós estamos tão ocupados que nós não sabemos que os nossos filhos estão mergulhados na pornografia. Né? As nossas crianças estão mergulhadas na pornografia. E nós não queremos falar, porque temos um tabu, enquanto o inimigo ele tem roubado as nossas casas através disso. E aí, daqui a pouco a gente pega a criança na masturbação, né? E aí a gente precisa dosar isso, né? Porque a masturbação existe o toque do conhecimento, né? Que dizem, né? Que existe o toque do conhecimento, onde a criança está se descobrindo, mas também existe, né? A compulsão, né? Algumas crianças, elas são tão enraizadas, elas estão tão envolvidas com a pornografia que elas estão passando por uma compulsão na questão da masturbação. E aí, precisamos sim de uma ajuda psicológica, né? Sim. Não podemos espiritualizar tudo. E aí vai lá, unge a criança, em nome de Jesus sai, e a criança continua ali escondida, né? Então, quando o pai e a mãe entendem que o seu filho está nesse contexto da pornografia, está sendo invadido pela masturbação, como você aconselha esse pai a tratar com essa criança? Porque na maioria das vezes, muitas vezes, na desinformação, esse pai e essa mãe vai repreender, vai bater, vai corrigir, vai usar os seus meios e não vai resolver o problema, né? Então, o que nós podemos fazer para ajudar uma criança que já está tendo acesso a esse tipo de prática? A primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: você está com fome e você quer se alimentar. Enquanto você dá a sua primeira garfada, eu vou lá e tiro toda a comida que você está comendo. Eu preciso primeiro entender que a necessidade da satisfação sexual, ela é inconsciente. Ela não é uma necessidade que você pode abstrair ela, entendeu? Você precisa canalizá-la de forma correta. Mas você precisa entender que é uma necessidade do ser humano o descobrimento do prazer. E, obviamente, se você não disser isso para o seu filho, ele em alguma hora vai descobrir sozinho que as genitárias, elas têm essa função de trazer satisfação para o corpo. Então, é muito importante que os pais fiquem alerta. Só um cadinho, minha filha. Espera um cadinho. Os pais fiquem alerta a respeito de que quanto mais tabu nós tivermos em relação a isso, menos informação nós seremos capazes de dar para os nossos filhos. Então, eu acredito que quando nós primeiro desmistificamos muitas coisas nos nossos olhares,
e tratamos elas de forma mais natural, fica mais fácil nós conversarmos sobre questões um pouco mais polêmicas, mas que a gente entende que faz parte do ser humano. Por exemplo, uma criança na educação infantil olhar a genitália do outro, isso não é o bicho de 7 cabeças. Porque, obviamente, isso está ligado à curiosidade, isso está ligado à identificação sexual, isso está ligado a uma série de coisas que faz parte do desenvolvimento humano. Então, quando a gente está crescendo, quando nós olhamos principalmente para a criança, que ela é um ser que ela está dotada de informação, ela precisa interpretar essas informações e ela precisa armazenar essas informações. E depois disso, ela vai significar tudo que ela viu, tudo que ela aprendeu, para trazer para um contexto prático. Então, a sexualidade também está envolvendo. Então, quando eu vejo que uma criança ela já está ligada na masturbação, principalmente através da pornografia, eu vejo que ela é uma criança completamente desinformada. E ela simplesmente quer a liberação do prazer. Ela quer a liberação da pulsão, como Freud vai dizer. Então, mas ela não tem dimensão de todo o contexto que envolve a masturbação, principalmente ligado à pornografia. Porque ninguém, principalmente os meninos, acho difícil isso acontecer, não ter tido nenhum contato com a masturbação no desenvolvimento da puberdade. Isso é algo mais comum que tem. Eu não tenho que lidar com isso com frieza, mas eu tenho que lidar com isso com inteligência, porque isso faz parte do desenvolvimento humano. Então, eu sei que ele vai se masturbar, eu sei que ele vai ter contato com seu órgão genital. Eu tive uma paciente que a mãe veio preocupadíssima, porque a menina estava se masturbando tomando banho. E aí eu perguntava para ela assim, e como que você sabe que ela estava se masturbando? Porque ela pegava o fio de cabelo e esfregava e passava na vagina. Aí eu falei assim, querida, ela não está se masturbando. Ela está tendo novas sensações. Ela está descobrindo o seu próprio corpo, descobrindo o que o corpo dela promove. Quando você ouve algum som gostoso, obviamente você vai querer ouvir aquele som repetidas vezes. Quando você come algo saboroso, que você identifica como saboroso, você vai querer várias vezes ingerir o mesmo alimento. Se você olha para uma situação que te traz prazer e satisfação, obviamente você vai fazer isso repetidas vezes. Qual é o objetivo? Proporcionar prazer e satisfação. Né? Então, mediante o que a gente está falando, as coisas estão se encaminhando por aqui. Eu quero ler uma frase aqui, um trechinho, que eu achei também muito interessante. Fala assim: a orientação sexual infantil necessita de habilidades específicas dos pais, conhecimento, atenção, paciência, criatividade, autocontrole emocional, tolerância quanto à idiosincrásia dos prazeres sexuais, autoavaliação e, sobretudo, um bom manejo quanto à sua própria sexualidade. E aí, essa frase é lá do IMPA, da Universidade lá de Brasília. A gente vê que muitas vezes a gente não consegue ensinar os nossos filhos porque nós não somos resolvidos na nossa própria sexualidade. É verdade. Né? Isso é muito interessante, porque, na verdade, não está ligado apenas à sexualidade, mas a tudo do nosso ser. A gente não tem como dar nada que a gente não possua. Exatamente. Então, se a gente não tem clareza, por exemplo, da paternidade de Deus, dificilmente nossos filhos vão ver Deus como pai. Assim como também, se nós não temos o despertar e o manejo da nossa sexualidade, a gente não vai conseguir fazer que os nossos filhos tenham. Até porque essa história de que faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, já deixou de funcionar há muitos anos. Há muito tempo. Né? Então a gente precisa se resolver para então começar a trazer isso sobre a vida dos nossos filhos.
né? Nós somos uma fonte e eles vão beber dessa fonte. Corretíssimo. Não funciona mais, faço o que eu digo, não faço o que eu falo. Até porque hoje as crianças, o nível das nossas crianças hoje, você manda ele fazer, ele vai dizer para você, você não faz, né? E aí fica complicado. Eles falam mesmo, você não faz, então não manda eu fazer, né? Exatamente. Quando, dentro desse contexto né, eu preciso procurar um psicólogo. Quando eu vejo que realmente o negócio não estou conseguindo, qual é o gatilho, né? Para que eu entenda que eu preciso de uma ajuda a mais. Quando o manejo com a sexualidade, primeiro, você não está conseguindo fazer, ou seja, como mãe, eu tive só para você ter noção, por exemplo, como que a sexualidade está envolvida em todos os aspectos da nossa vida. Eu tive uma paciente que aos 7 anos de idade ela ainda usava fraldas, porque ela não conseguia fazer cocô no vaso. Aí você me pergunta assim, mas Renata, o que isso tem a ver? Porque de acordo com Freud, a fase anal é, na verdade, o controle dos esfínteres. É o controle de você conseguir fazer o cocô e o xixi. Essa criança, ela veio para mim com, aparentemente, um trauma que ela possuiu na creche, que ela frequentava uns anos atrás. O mais interessante é que eu desfraldei a criança sem um atendimento com a criança. Eu fiz todo ele com a mãe. Então, ou seja, às vezes a gente tem algumas dificuldades de lidar com algumas coisas que acontecem na nossa vida, e eu acho que a maior estupidez da nossa existência é a gente tentar lidar com coisas que a gente não sabe ou não está conseguindo lidar. Por isso que Deus nos deu recursos para isso. Então, quando nós estamos com dificuldades, a gente precisa pedir orientação. Isso faz parte da nossa humildade de reconhecer até onde a gente está conseguindo ir sozinho e até onde nós precisamos de ajuda. Só que nós temos uma cultura onde pedir ajuda é sinal de fraqueza. Mas eu tenho dito para as pessoas que pedir ajuda é sinal de inteligência. Porque todas as vezes que você pede ajuda, você quer agir de forma mais assertiva. Você quer atingir o alvo. E se você fica tentando sozinho, sem atingir o alvo, você vai perder muito tempo na tentativa e pouco tempo acertando o alvo. Então, quando eu peço ajuda de lidar com situações que eu não estou conseguindo lidar, ou falar sobre assuntos que eu não estou conseguindo falar, é porque eu quero acertar. Então, eu peço ajuda porque eu sou inteligente. Eu não quero ficar perdendo meu tempo fazendo tentativas simplesmente para manter um orgulho de um padrão social, só porque eu vou dizer que eu nunca fui no psicólogo e nunca precisei de um. É muito mais fácil eu reconhecer que eu não estou conseguindo lidar com certas coisas, com certas informações, e pedir orientação para isso. Então, para mim, esse é o primeiro sinal de pedir ajuda. É quando você já tentou fazer algo, não teve sucesso, não está conseguindo, e você, de uma forma mais assertiva, você pode ter ferramentas e ser disponibilizado ferramentas do qual você vai conseguir chegar com êxito àquilo que você está se propondo a ajudar, a realizar. A segunda coisa é quando a criança ela já está num padrão fora da normalidade. Ou, por exemplo, eu tive um paciente que ele, na sala de aula, ele encostava o órgão genital na mesa no sentido de masturbação. Ou seja, para ter prazer, né, em qualquer lugar que ele encostasse e fosse estimulado o órgão genital dele, ele continuava, mesmo que seja um lugar público, mesmo que seja em situações diversas, ele fazia isso. E ele foi para um atendimento psicológico, quando eu fui perceber que, na verdade, o que ele estava querendo era sabotar a dor que ele estava sofrendo. Os pais estavam em processo de separação e, na verdade, o momento que ele sentia satisfação eram nessas horas. Então, quando a gente faz uma leitura de um comportamento, nós precisamos sempre lembrar que todo pensamento ele é fruto de um processo mental. Eu me comporto como eu me comporto mediante o que eu estou pensando. Então, o comportamento ele não pode ser visto de maneira isolada, de maneira
sem contextos, de maneira coletiva. Eu preciso olhar com individualidade, eu preciso olhar com subjetividade, eu preciso olhar dentro de um contexto emocional, dentro das dores e dentro das realidades individuais de cada ser humano. E não apenas olhar para o comportamento de uma forma interpretativa ao meu ponto de vista, entendeu? Então, quando a criança ela está no... eu tive, por exemplo, um outro paciente que aos 5 anos de idade ele ia para debaixo da cama e ficava roçando seu órgão genital no travesseiro. E aí a mãe tentou fazer algum tipo de orientação e intervenção e não teve sucesso. Então, para que a gente pudesse avaliar, na verdade ele estava descobrindo, só que a mãe era muito brava e ele precisava fazer isso de forma escondida, porque a mãe era muito brava. Então, ou seja, quando você precisa de ajuda, é quando você está se sentindo desorientado, você está se sentindo, você não está tendo ferramentas eficientes para lidar com um certo tipo de problema, você já tentou algumas vezes e não teve sucesso, então essa é a hora de pedir ajuda. Perfeito. Nós, né, como pais, como eu sempre falo, não só como pais, mas como cidadãos, como servos de Deus, como pessoas que querem uma sociedade melhor, precisamos estar nos levantando, né, para conduzir essa geração na verdade, né, para conduzir, e quando eu falo dessa geração, eu falo do meu vizinho, primeiramente, principalmente do meu filho. Tudo começa dentro da nossa casa, né? Mas depois eu falo do meu aluno, depois eu falo do meu vizinho, depois eu falo de todas as crianças que estão à minha volta. Porque é minha responsabilidade como serva de Deus trazer a verdade dele sobre essa geração. Eu tive a experiência de levar uma criança, não vou muito citar, mas estar com uma criança e levar na igreja. E a criança falou assim, tia, muito obrigada por me trazer. A criança de um contexto de família totalmente destruído. E às vezes a gente fica assim, como pais negligenciamos o ensino para os nossos filhos. E como servos de Deus negligenciamos aquilo que a gente pode trazer de luz sobre a vida daqueles que estão à nossa volta, né? O motivo dessa live é que caiam os tabus, que se levantem os guerreiros que vão salvar essa geração da pornografia, da falta de informação, sabe? Talvez você tá aqui hoje, você não tem filhos, você não tem sobrinhos, não sei, mas tem alguém que vai passar no seu caminho, vai precisar dessas informações, né? Então Deus está aqui nos equipando para fazermos mais por aqueles que estão à nossa volta. Pastora Renata, algo mais que você queira pontuar? Com certeza. Eu acho que nesse tempo de muita informação, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos, que está direcionando a nossa vida e a nossa educação para com os nossos filhos. Uma outra coisa que eu acho muito importante quando nós falamos de sexualidade, além da proteção sexual, além da proteção visual da criança, além do contato de proteção presencial dessas crianças, quando tem crianças que, por exemplo, elas dormem no contexto de quarto dos pais e elas levantam de madrugada e os pais estão tendo relacionamento sexual. Muito importante. Então, essas coisas são muito importantes, porque, na verdade, as crianças elas estão nesse processo de desenvolvimento. E o que é o processo de desenvolvimento? É de você absorver padrões, você absorver, internalizar, significar para a vida inteira. Então, isso é muito importante que a gente fique atento, que a sexualidade, ela começa desde o nascimento e a nossa responsabilidade com ela é até a vida adulta, com a vida da criança. Porque alguns padrões, por exemplo, eles vão ser estabelecidos pela internet, pelo telefone, pela mídia e tudo mais, mas somos nós que vamos educar os nossos filhos. E uma das coisas que eu acho muito importante é essa questão do abuso sexual. Porque assim como há um estupro
psicológico na pornografia, o abuso sexual tem se tornado cada vez mais assustador na vida das crianças. E muitas das vezes, por negligência dos pais, a cunho de informação, a cunho de fiscalização e a cunho de uma mente mais protetiva. No sentido de que antigamente os pais eles não estavam muito ligados no contexto familiar, em tios, primos, sobrinhos e tudo mais. Hoje nós temos informação, nós sabemos que essa é uma realidade e isso tem que gerar um despertamento para nós. Os nossos filhos eles precisam ser vigiados, eles não precisam ser o tempo todo, né, de não ter espaço, de não ter vida própria. Vigiados, não sufocados, né? Isso, não sufocados. Mas nós precisamos, porque eles são inocentes, por isso que o abuso sexual, muitas das vezes, ele perdura por muitos anos, por causa dessa inocência, por causa do medo, por causa dos padrões que ainda não foram estabelecidos socialmente, de comunicação, de verbalização. Então, isso é muito importante. Então, essa história de que a gente tem que confiar em todo mundo, porque a gente está na igreja, ou porque, cara, isso a gente já sabe que igreja é hospital, está todo mundo doente, está todo mundo precisando de ajuda, está todo mundo precisando de Deus, e todo mundo sabe que todo mundo é capaz de tudo até que tenha oportunidade para aquilo acontecer. E sem contar que Satanás está solto, ele está brincando, ele está pulando, ele está se divertindo na vida das pessoas, e muitas das vezes Satanás vai querer pegar a inocência, a fragilidade, o pouco conhecimento dos nossos filhos para trazer sequelas eternas para a vida. Não eternas, mas de muitos anos para a vida deles. Então é muito cuidado que na sexualidade a gente trabalha a proteção, a gente trabalha a informação, a gente trabalha casos de outras pessoas, a gente trabalha sobre avisos e alertas que as crianças devem ter, porque muitas das vezes nós não seremos nem os primeiros a saber. Mas o fato de nós termos gerado a informação, os nossos filhos vão procurar outras pessoas para pedir ajuda, mas elas vão pedir ajuda, entendeu? E não vão carregar isso durante sua infância e sobre o seu desenvolvimento inteiro. Então, sexualidade está ligada a tudo isso. Sexualidade está muito mais do que orientação sexual, está muito mais ligada do que identificação sexual, né? Porque hoje a mídia tem trabalhado a respeito de coisas que são... pesadíssimo, né? São pesadas, mas elas não são o que fundamentam a nossa casa. Porque se nós temos um lar fundamentado na palavra, se nós temos um lar fundamentado na vida de Cristo, se nós temos um lar fundamentado na informação, na comunicação, no diálogo, a tendência dessas coisas acontecerem na nossa casa é cada vez menor. Verdade. E nós, né, uma coisa também que eu não tinha notado, mas me ocorreu, nós vamos encontrar liberdade para falar sobre tudo com os nossos filhos, a partir do momento que nós conquistarmos a amizade deles. Não só com os nossos filhos, né, mas com as crianças ao nosso redor. Eu vou confessar que eu sou uma mãe brava. Eu sou uma mãe brava. Até porque eu tenho uma teoria e vou compartilhá-la com você. Eu acho que uma amizade que ela é verdadeira, ela gera segurança. Sim. Uma amizade que ela é apenas afetuosa, afetiva, ela gera apenas carinho. E o que nós desejamos não é uma amizade apenas afetuosa, nós desejamos seguridade. Então, sim, quando nós somos amigos dos nossos filhos no âmbito de trazer para eles segurança, de trazer para eles alicerce, proteção, nós não estamos muito preocupados em desenvolver apenas afeto no sentido de amizade, porque isso vai ser automático. Sim. Eu não quero que a minha filha que eu seja a melhor amiga da minha filha. Eu quero que ela tenha comunicação, que a gente tenha relacionamento, confiança, liberdade, que ela sinta segurança diante da minha relação que eu tenho com ela, e que Deus vai providenciar a melhor amiga para ela, que seja boa, que seja... De Deus. De Deus. Mas essa questão, né, de conquistar, né, a confiança dessa criança, desse adolescente, é muito importante. Porque eu digo para vocês de experiência própria, eu tenho oportunidade de ajudar na criação de uma sobrinha minha,
E como eu já falei, eu sou uma mãe brava, brava mesmo. E aí eu senti que muitas vezes ela ficava um pouco retraída de me contar algumas coisas e eu perdi ali a oportunidade de estar instruindo ela, né? Tanto quanto a sexualidade, quanto a tudo, né? Ela tinha medo de falar comigo certas coisas, porque ela sabia que eu era brava, que eu ia brigar, eu continuo sendo brava. Mas eu aprendi a ouvir melhor. Eu aprendi a deixar ela falar, entender o que ela está falando. E aí, muitas vezes, segurar até os meus ânimos. Claro que quando eu tenho que chamar a atenção, eu chamo. Quando eu tenho que brigar, eu brigo. Mas muitas vezes eu posso falar de uma forma que ela vai entender melhor do que se eu brigar naquele momento. Eu não preciso deixar de corrigi-la, mas eu posso melhorar a minha comunicação com ela, né? Assim como o meu filho também. Então, assim, a gente vê que muitas vezes o grande problema é que nós não sabemos nos comunicar com essas crianças, com esses adolescentes, principalmente nessa fase de pré-adolescência, e a gente acaba perdendo para o mundo e para o inimigo e para as más amizades, porque nós não temos acesso, né, a essas crianças para dar a elas uma instrução clara, porque elas não confiam em nós ou têm medo de falar conosco, porque sabe que somos bravos, né, e que eles vão levar uma bronca, né? Mas hoje eu vejo que ela sabe que ela vai levar uma bronca, mas primeiro eu vou aconselhar, que eu vou mostrar tudo, depois eu dou a bronca. Eu tenho pedido muito a Deus, depois que eu tive filho, né? Que Deus me dê a graça da maternidade equilibrada. Porque quando nós estamos nessa maternidade, quando nossos filhos são bem pequenos, é muito incrível como que a gente quer saciar as nossas carências com os nossos filhos. E não supri-los das carências individuais deles. A outra coisa é que quando eles crescem, a gente não tem equilíbrio para ouvir, para avaliar e para responder. Porque a gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Só que a gente se esquece de que a prioridade da nossa casa não é a louça, nem a comida. A prioridade são as pessoas. Porque muitas das vezes a gente está estressada, a gente está brava, não é por causa de um posicionamento, de personalidade, ou porque você está priorizando os seus valores. Tem muito mais a ver com o estresse do dia a dia, tem muito mais a ver com o desequilíbrio emocional de brigas conjugais que estamos vivendo, e a gente desconta isso nas crianças, do que propriamente dito porque a gente é brava. Porque, na verdade, a braveza é um desequilíbrio emocional, porque você não precisa gritar para ser ouvido, e você não precisa falar alto para ter autoridade. Quando a gente encontra esse equilíbrio, por isso que eu peço muito a Deus, né? Porque só Deus para ajudar a gente nesse momento. Porque diante de tantas realidades que a gente vive, encontrar esse equilíbrio para ouvir, esse equilíbrio para falar, porque na verdade as crianças elas querem ser menos julgadas e mais entendidas. Mas elas não que entendê-las vai dar para elas permissividade, mas vai dar para elas alguém que se importe com o que elas estão passando, que tenha um ouvido atento pelo que elas estão passando, mesmo que elas sejam corrigidas. O fato de ouvir não significa que você não vai corrigir. O fato de você sentar e conversar, hoje pouquíssimos pais fazem refeições com as crianças. Eles não desenvolvem nenhum tipo de relacionamento e vínculo de instrução para com as crianças. E aí só instrui no ônibus, na rua, mas não tem um momento de calmaria, um momento de equilíbrio, um momento de você trazer bases e reforçar valores. Então, o capitalismo tirou alguns princípios muito importantes para a condução da nossa casa. E isso tem desencadeado na fragilidade do ser. Você pode ver que, como a gente investe pouco nos relacionamentos interpessoais que temos, nós estamos cada vez mais tendo problemas conjugais.
O fato da gente investir pouco nos nossos filhos emocionalmente, nos conectar emocionalmente com eles, faz com que cada vez mais eles se sintam órfãos de pais vivos. Então, essa é uma realidade que a gente está muito mais preocupado com o que temos para pagar do que temos para formar. A gente está muito mais preocupado de uma casa limpa do que filhos emocionalmente saciados. Então, os nossos princípios precisam, nossas prioridades precisam ser reavaliadas. Porque, verdadeiramente, quando a nossa família for a nossa prioridade, a gente vai saber delimitar tempo para todas as coisas. A gente vai procurar uma saúde emocional para conduzir a nossa casa a um equilíbrio emocional. A gente vai conduzir e desenvolver uma espiritualidade sincera e honesta com Deus, para que a gente gere espiritualidade na nossa casa. O problema é que a gente está virando pessoas superficiais. A gente quer que coisas aconteçam na nossa casa como a gente coloca uma pipoca no micro-ondas. A gente liga 1 minuto e ela está pronta, mas a gente não teve trabalho nenhum, nem para jogar o óleo e nem para mexer o milho. Entende? E você vai saber que o sabor de uma pipoca de micro-ondas e uma pipoca de panela são infinitamente diferentes. Mas parece que a gente está acostumado a comer coisas com pouco sabor para a gente ter menos trabalho. Mas Deus, Ele nos dá valor infinitamente maior do que todas as coisas quando Ele diz que nós somos a máxima da sua criação. Ele valoriza muito mais pessoas do que coisas, ele valoriza muito mais pessoas do que movimentos, ele valoriza muito mais pessoas do que qualquer outra circunstância. E nós precisamos aprender a valorizar mais pessoas do que qualquer outra circunstância da nossa vida. E aí nós vamos ter casamentos mais saudáveis, nós vamos ter filhos mais saudáveis e uma igreja mais estruturada. É isso. Amém? É isso. Amém. Bom, e aí, professora? Podemos terminar, porque tá bom demais aqui. Que bom. Que Deus abençoe. Obrigada mais uma vez pelo privilégio de estar com vocês. Obrigada espero que essa live tenha ajudado de alguma forma a nossa própria vida, né? Tanto a minha quanto de cada uma que ouviu, para que isso gere crescimento e reposicionamento. Eu tenho dito isso para todas as pessoas que eu tenho oportunidade de entrar na vida delas, é que toda informação não deve gerar para nós acúmulo, mas deve gerar para a gente reflexão e reposicionamento. Esse é o nosso objetivo, né? Começando pela nossa própria vida, refletir e reposicionar, né? Quero agradecer a presença, né, da pastora, psicóloga Renata. Agradecer porque prontamente, né, atendeu o nosso convite, esteve disposto. Muito obrigada. Que o Senhor abençoe, prospere, multiplique e que continue sendo essa bênção para a nossa geração, você e a sua família, né? Muito obrigada também a todos que estiveram aqui conosco, alguns que já passaram, outros que ainda vão assistir, porque vai ficar gravado, viu, Stephanie? Stephanie está falando aqui que aprendeu muito, chegou tarde, mas aprendeu muito. Mas vamos deixar gravado, depois vou jogar lá no canal do YouTube. Para quem não tem as nossas redes sociais, Em Defesa das Crianças, temos no YouTube, no Instagram e temos no WhatsApp também, quem quiser. A gente está sempre postando aí um conteúdo de despertamento, de edificação para os pais, tá? E esse é o nosso objetivo. Está informando para que a nossa casa, a nossa família, a nossa sociedade seja uma sociedade melhor. Saio dessa live mais acrescentada e mais estimulada a continuar a estar convidando pessoas assim que têm algo de Deus para falar conosco. Então, pastora, mais uma vez, muito obrigada a parabéns todos. Pela sua iniciativa, parabéns pelo seu trabalho, que Deus continue te Amém. Fortalecendo, te ungindo, te direcionando, a abençoar cada família e cada criança que passar pelo seu caminho, viu? Deus Amém. Amém, muito obrigada, tá? Deus abençoe, a gente vai ficando por aqui, já com gostinho de quero mais. Em breve, nova data, com outros assuntos para edificar as nossas vidas. Beijo no coração de cada um. Shalom. Ai, meu Deus,